No vídeo de hoje, vários assuntos. Vitória do Santos, a primeira no Brasileirão. Neymar decidindo. E o assunto Copa do Mundo voltando com muita força, força total. As falhas defensivas do Vasco, os presentes que o Vasco cedeu, lanterna do Campeonato Brasileiro. Que semana, hein? Manda o treinador embora, tem que virar o clássico contra o Fluminense na semifinal e cai para a última posição do Brasileirão. E a crise do Flamengo, sim, ela chegou, ela está aqui, ela rondou, pá, apareceu. A crise se instalou, antigamente era na Gávea, né? Agora é no Ninho do Urubu. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo. Como o vídeo é longo, já vamos direto ao tema. Vamos começar com a vitória do Santos. Então, a primeira nesse Campeonato Brasileiro, finalmente, depois de 4 rodadas, o Santos vence o Vasco com 2 gols do Neymar, mostrando o talento abundante que tem, a genialidade que tem, se aproveitando dos presentes da defesa do Vasco, evidentemente, mas tendo as suas dificuldades no jogo. Então, se você olhar aqui o que foi o primeiro tempo do jogo, foi um Santos que não criou tanto assim, teve muitas dificuldades na defesa pelo lado direito, com o Igor Vinícius e o Miguelito. Inclusive, sai de um erro do Miguelito o gol do Vasco no primeiro tempo, o gol do Barros. O Miguelito erra, o Igor Vinícius já tinha se mandado, ficou um buraco, jogada pela linha de fundo, cruzamento, gol do Barros. Então era um Santos que tinha dificuldades, o Gabriel Bom Tempo vinha tentando ditar o ritmo ali do primeiro tempo, mas não criava tanto. E o Neymar sofria um pouquinho com perdas de bola, com marcações individuais, né? O Neymar teve alguns momentos ali de dificuldade no primeiro tempo, né? E mais uma vez, o que pegou? O Neymar jogando muito distante da área, nossa, a gente fala disso desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Eu entendo o desespero de um jogador talentoso como o Neymar, que olha para trás e vê, caramba, não sai nada desse mato aí, eu preciso ir lá para resolver. Aí ele volta até a intermediária, volta no campo de defesa, às vezes como um primeiro volante à frente só dos 2 zagueiros e tenta construir alguma coisa, e tenta sair jogando, e tenta tocar a bola, e tenta ver se, né, clareia o jogo. Só que com isso ele fica muito distante do gol, ele tem uma faixa de campo muito grande para percorrer, ele acaba atraindo uma marcação muito pesada, às vezes vem 2, 3 caras em cima, o espaço reduz e aí muitas vezes ele é facilmente desarmado. Então tem o desgaste, tem a distância enorme do gol, né? E a mobilidade que não é exatamente a mesma de outros anos e tal, e facilita muitas vezes esse bote da marcação adversária. Então teve a primeira jogada do jogo, passe errado do Neymar. Aí depois ele tenta uma arrancada, o Paulo Henrique vem lá na ponta esquerda. O Paulo Henrique vem e tira, pum, tranquilo. Então, até o gol não era um bom jogo do Santos, nem do Neymar. Era um jogo mais travado, era um jogo com dificuldades. Aí o Neymar perto do gol é outra parada, né? Quando sai a jogada do gol, o Neymar solta para o Bom Tempo arranca, vê o Moisés, o Neymar faz o deslocamento, ataca ali o que a gente chama de espaço vazio, recebe de volta e aí bate bonito, categoria. É ali, cara. O Neymar tem que estar ali, perto do gol. Ali ele pode decidir, ali ele tem capacidade para resolver, porque tem muito talento. E ali é onde ele, fisicamente, vai ser menos exigido, ele não vai precisar atravessar o campo inteiro para buscar a bola. Não dá, cara, não dá para fazer sozinho. Não dá para desarmar, armar, né, construir e finalizar. Não tem como, não tem como. Com todo o histórico, com tudo que o Neymar já viveu, com 34 anos, um monte de lesão, não vai dar. Então é ali. O Neymar ali, perto do gol, cada vez mais perto do gol. Claro, o time precisa ajudar, o time precisa fazer essa bola chegar até ele, mas ali ele vai ter capacidade de resolver. Mas aí o Santos tem os seus problemas defensivos, né? Acaba dando esse gol pro Vasco, erro do Miguelito. Segundo tempo, volta, o Vojvoda corrige. Quando ele tira o Miguelito, coloca o Barreal para dar essa ajuda ao Igor Vinícius e o Santos melhora o lado direito da sua defesa. E aí o segundo tempo continua, né? Um jogo assim, jogo de lanterna e vice-lanterna, né, gente? Convenhamos. Não era um segundo tempo bonito, não era um grande jogo, não era uma grande atuação do Santos de jeito nenhum. E aí tem uma falha, né, aos 15 minutos, uma bola longa, 2 jogadores do Vasco vão para o mesmo lance, erram, Paulo Henrique todo perdido, bola vem para o Neymar. Neymar vai conduzindo na frente do goleiro, um abraço, categoria de sempre para fazer o gol da vitória do Santos. E aí o Santos se defendeu até o final do jogo,
com o Neymar sendo o grande destaque da noite. Né, grande destaque da vitória, a foto é do Neymar, né, o rosto da vitória é do Neymar. Então, eu quero falar da história do Thiago Mendes também, tá? Acho importante falar do Thiago Mendes também no jogo de ontem. Então é isso. Se você olhar aqui atuações individuais, eu destaquei o bom tempo, gostei. Vinícius Lira, acho que fez um jogo um pouquinho melhor do que a média recente, né, do que os jogos anteriores. Luan Pérez, hein? Serei justo. A Luan Pérez, o que é de Luan Pérez? Bom jogo do Luan Pérez, que não vem bem, há tempos. Ontem fez um jogo seguro, ontem o Vojvoda foi bem na hora de corrigir o time, foi bem nas mexidas, também a Vojvoda, o que é de Vojvoda, né? Percebeu ali a queda física do Arão, percebeu o desgaste, o Tassiano também língua de fora, foi lá, fez as mexidas, foi bem, ganhou um pouco de paz com esse resultado ontem, inegavelmente. Ganha ali tranquilidade, ganha respiro. Uma semana que foi muito turbulenta, com a eliminação do Paulista, com protestos contra a diretoria, faixa para tudo que é lado. Eu também quero falar da diretoria, quero falar do Léo, da presença do Léo ontem na coletiva. Mas vou falar aqui de Neymar e Thiago Mendes, que eu acho esse capítulo interessante. Rolou uma treta entre os dois no primeiro tempo, logo depois do primeiro gol. O Neymar vai na bandeirinha de escanteio, o Neymar vira ali para a torcida do Vasco, manda a torcida do Vasco calar a boca. Provavelmente ele estava ali ouvindo um monte. Eu, na hora, eu me lembrei do Santos e Botafogo do ano passado, que é o jogo da expulsão do Neymar. E o Neymar a torcida do Botafogo estava falando um monte no ouvido do Neymar. E o Neymar estava louco para responder os caras. Louco. Eu acho que nessa ânsia ele acaba metendo a mão na bola, já tinha um cartão amarelo para fazer um gol de qualquer jeito, para calar os caras, e é expulso, e o Santos perde o jogo. Depois da expulsão, o Botafogo faz 1-0 e ganha o jogo. Eu me lembrei na hora. Então, o Neymar tava louco para responder os caras. É o perfil do Neymar, tá? Neymar é um cara que, quando houve provocação, ele não engole bem, ele não é aquele cara de, entra por um ouvido e sai pelo outro. Foco total, força mental. Não, ele não é esse cara. Enquanto ele não puder ir lá responder os caras, ele não vai sossegar. É o estilo dele. E se isso se traduz em motivação para ir lá e acabar com o jogo, cara, tá tudo bem. Eu me lembro na época de arquibancada, a gente ia pro Maracanã, o Romário jogou, eu sou do Rio de Janeiro, como vocês sabem, o Romário jogou em 3 dos 4 grandes do Rio, ele só não jogou no Botafogo. Ele adorava meter gol no Botafogo. Aí a gente ia pro estádio, ei, Romário, vai tomar, Romário, via... A gente, né, anos 90 a gente falava essas coisas na arquibancada. Muito bem, o Romário ia lá, metia 3. Aí assim, ó, cansei de ver. Aí a gente ficava no impasse na arquibancada, xinga ou não xinga esse puto? Porque ele vai lá e vai meter 3 gols, né? Que servia de motivação pra ele. Então tem jogador que opera nessa lógica, o Neymar opera nessa lógica e tá tudo bem, desde que isso seja explorado positivamente. O ruim é quando você vai lá e mete a mão na bola para fazer um gol de qualquer jeito e toma um cartão vermelho, porque você tá doido para responder os caras, né? Como esse exemplo que a gente deu no ano passado. Então, voltando, isso serve de motivação. O Neymar foi lá, mandou os caras calar a boca, aí dançou em frente à bandeirinha, meteu um Vini Júnior ali na bandeirinha do Santos e tal, e dando uma provocada nos caras. Fez o papel dele, tá tudo bem. Foi lá, provocou. O Thiago Mendes fez o dele também. Foi lá e, defendeu o clube dele, a torcida dele, porque a gente tem falado muito disso aqui no canal. O jogador hoje, ele tem muita preocupação de defender a instituição, a torcida dentro de campo, comprar uns barulhos, o torcedor gosta disso. E quando o cara não faz, o torcedor cobra. O torcedor tá cobrando cada vez mais postura do jogador. Se você vai pegar camisa de adversário, o torcedor reclama. Então os caras têm que pegar na miúda, no vestiário. Vocês estão vendo o que tá acontecendo com o garoto lá do Benfica, né? Vocês estão vendo. Nós vamos falar provavelmente disso em algum outro momento aqui. Então o jogador tá muito preocupado. Preciso agradar a torcida aí, preciso fazer alguma coisa. Então o Thiago Mendes foi lá, fez o dele também. Vai comemorar lá, não sei o quê, respeita e tal. Só que tem uma treta antiga entre os dois, dos tempos de Lyon. Teve um lance em 2020, quando o Thiago Mendes jogava no Lyon e o Neymar jogava no PSG, do Thiago Mendes dar uma tesoura e machucar o Neymar. Então, isso é treta velha. Na saída pro intervalo, aí rolou a treta entre os dois, aí o juiz separou. Saída de bola, saída do Vasco depois do gol. Essa bola é recuada pro Thiago Mendes. O Neymar vai lá apertar a saída de bola do Thiago Mendes. O Thiago Mendes solta a bola. O Neymar e o Thiago Mendes continuam próximos. E aí eles batem boca.
batem boca até o juiz ter que parar o jogo, chegar de novo nos dois, e aí quando o juiz chega, o Neymar faz aquele papelão de cair, nem tocaram nele. Aí bota a mão no rosto e rola. Coisa de jogador brasileiro. Enquanto jogador brasileiro, também não vou chegar aqui e dizer, nossa, o Neymar... Todos fazem, cara. Todos fazem. Enquanto o jogador brasileiro não fizer um pacto e acabar com essa babaquice, pô, vamos parar. Vamos parar com esse teatrinho. Vamos parar de ficar simulando que foi atingido. Vamos parar do goleiro ficar rolando 2 minutos no chão porque fez uma defesa e não tem nada, não tem dor, não machucou, não tem nada. Vamos parar, vamos cruzar essa linha. Vamos parar de arrebentar a marca do pênalti antes do cara bater. Vamos cruzar aqui. Vamos estabelecer um limite ético aqui. Enquanto isso não acontecer, isso aí vai continuar. Isso aí vai continuar. Isso aí é mais velho que fazer necessidade sentado. Então... Aí ficou aquele climão, pum, amarelo pros dois. Na saída pro intervalo, o Neymar, entrevistado pelo Sport TV, falou, esse cara aí, isso é um idiota, isso é um babaca, né, acho que foi o tempo que ele usou, ele falou que ia me quebrar, e não sei o que e tal. Que é outra coisa também, que é de jogo. Vou te quebrar, hein, vou te arrebentar. Que você fala pra intimidar. Só que é o seguinte, meu amigo, se você já tem um histórico com o cara já tem um histórico de lesão. O cara ouve um negócio desse, pô, isso é uma ameaça, né? Como é que o cara vai lidar com isso? Então, são coisas do campo, mas é aquilo que a gente fala, é coisa do campo, é coisa de jogo. Mas, amigo, só aumenta a temperatura. Só aumenta a temperatura do jogo. Porque, muito bem, o que pensa o Neymar? Pô, já fui quebrado na carreira várias vezes, o cara tá dizendo que vai me quebrar. E se ele quebrar mesmo? Talvez ele esteja só querendo entrar na minha mente. Alugar um triplex, né? Galerinha adora esses termos. Pode ser só isso, mas pode ser que realmente ele aproveite a primeira oportunidade para dar no meio e me arrebentar, eu não sei. Então eu vou reagir, e aí vira isso. E aí cabe ao árbitro, né, tomar as devidas providências. Aí no final do jogo, o Thiago Mendes falou. Muito provavelmente o Thiago Mendes pediu para falar. Porque ele não fez gol, ele não teve participação, né? Enfim, foi substituído. Caramba, o Thiago Mendes foi o escolhido para falar? Não, provavelmente ele pediu para a assessoria para falar. E aí teve uma fala ali tranquila, falou, não, só pedi respeito pro Neymar na hora da comemoração e tal. Foi uma fala serena, eu achei que ele ia chegar no microfone descascando, mas não, ficou nisso aí. Então, esse foi o primeiro protagonismo do Neymar na noite, esse embate com o Thiago Mendes. E o protagonismo dos 2 gols que vai resvalar no assunto seleção brasileira que eu quero abordar aqui também. É óbvio que o Neymar fazendo 2 gols e dando a vitória ao Santos num jogo de campeonato brasileiro contra uma equipe grande como o Vasco, isso vai repercutir. É óbvio que isso vai virar argumento para quem defende a presença do Neymar na seleção brasileira. Eu acho que isso é importante, o Neymar está fazendo dele, o Neymar está tentando de tudo, fez os 2 gols ontem, teve a história do relatório de performance depois do jogo contra o Novo Horizontino, que ele fez questão de publicar, né? Ele poderia ter vazado isso para alguém da imprensa e tal, mas ele não, ele fez de maneira ostensiva mesmo, ele foi lá e publicou, pá, aqui, eu fui o cara que mais corri do jogo, mais dei pique, aceleração, etc, porque isso tudo compõe uma tentativa do Neymar, um conjunto de situações, de atos que o Neymar vai fazer até a Copa do Mundo para se mostrar disponível para o Ancelotti e para aumentar a pressão pela sua convocação. Porque quando você divulga um relatório como aquele, quando você faz 2 gols contra o Vasco, você já traz esse tema de novo para o debate, você já inclui esse tema na pauta. E aqueles que defendem o Neymar ganham esse argumento para aumentar a pressão pela convocação. Eu sigo achando que o Ancelotti não vai levar. Acho que os gestos até agora estão caminhando em outra direção. Acho muito difícil. Agora, se o Neymar fizer 2 gols por jogo até a Copa do Mundo, aí vai ser ruim de segurar mesmo. Porque, gente, o ponto é, tecnicamente, eu vou com a maior paciência do mundo explicar para quem não quer entender. O ponto é, tecnicamente, o Neymar é disparado o melhor jogador que a gente tem. Disparado, tá? Tecnicamente. O Neymar, todo arrebentado, com LCA, com artroscopia, com um monte de lesão, foi jogar na Arábia, foi pro PSG, tomou decisão errada na carreira, ainda assim, de lá pra cá, não apareceu ninguém melhor do que ele. Ninguém. O Estevão, pode ser, um dia. Mas não tá dando sinais de que será também maior tecnicamente que o Neymar. Ninguém é melhor que o cara. Ninguém tá dizendo que o Richarlison é melhor que o Neymar, que o Matheus Cunha é melhor que o Neymar. Ninguém o Martinelli é melhor que o Neymar. Ninguém em sã consciência diz isso. A questão não é essa da convocação do Neymar.
A questão é nível de enfrentamento, nível físico. Eu repito, o jogo de ontem do Neymar até o gol era um jogo de dificuldades. O jogo do Neymar em Novo Horizonte foi um jogo de dificuldades. Dificuldades de passe, dificuldades de arranque, dificuldades de disputa com o adversário, até de ganhar alguns lances em velocidade. Então, eu acho que isso faz com que o técnico da seleção brasileira hoje não conte necessariamente com o Neymar. Porque, convenhamos, com todo respeito, assim, o nível de enfrentamento que você tem numa Copa do Mundo, galera, a galera conhece assim o nível da seleção de Marrocos, que o Brasil vai pegar logo de cara na Copa do Mundo, só para entender o nível da defesa de Marrocos. Com todo respeito, assim, a defesa do Vasco ontem é uma defesa de piada. O que não tira o mérito do que o Neymar fez, de jeito nenhum. Não se tira o mérito do que o Neymar fez contra o Sport, contra o Juventude, até contra o Cruzeiro, que ele faz uma boa atuação no último jogo. Isso ninguém pode tirar. O mérito do que ele fez ontem é mérito, é boa atuação, é talento, é poder de decisão, é capacidade, é frieza. Ninguém tira isso. Só que você precisa olhar contextos. O técnico da seleção brasileira, ele precisa avaliar os contextos. Quando a gente diz aqui, poxa, falta jogador do Brasil que joga no Brasil na seleção, é porque nível de enfrentamento é uma coisa que pesa. Então por isso que você tem a seleção cheia de jogadores que atuam nas ligas europeias. O Dorival Júnior chegou na seleção brasileira com a promessa, ele diz ali na coletiva de apresentação, ter um compromisso, vou convocar mais jogadores do futebol brasileiro. O que a gente viu na prática? Poucos jogadores do futebol brasileiro sendo convocados pelo Dorival, o número foi só diminuindo. Porque nível de enfrentamento é uma coisa que é levada em consideração. Então, eu continuo achando que as chances do Neymar ir para a Copa do Mundo são pequenas, avaliando o que o Ancelotti tomou de decisão até agora. As falas, as convocações, etc. Mas ele está tentando, cara. Ninguém pode dizer que ele não está tentando. Ele está tentando e ontem ele resolve o jogo. Um jogo amarrado, equilibrado, dois times que têm nível parecido. Os níveis de Santos e Vasco são níveis parecidos. O Neymar foi o fator de desequilíbrio. Você tem um fator de desequilíbrio, né? E esse fator de desequilíbrio, né, foi o que mais de talento apareceu para o futebol brasileiro, sei lá, nos últimos 15, 20 anos. Isso é relevante. Isso faz o Neymar ter ainda esperanças e alguma chance, por mais que eu ache a chance pequena. Mas não acho que a chance é zero. Em algum momento até cheguei a achar. Hoje acho que não é zero, mas ainda acho baixa. Bom, falar do Vasco aqui e depois da crise na Gávea. Crise no Flamengo. Cara, o Vasco é um time com um senso de organização baixíssimo. O Vasco é um time defensivamente muito frágil, muito vulnerável. O Vasco já tomou 6 gols nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem o dobro de gols marcados em relação ao número de gols. Ele tem o dobro de gols sofridos em relação ao número de gols marcados no campeonato. Ele marcou 3 e tomou 6 em 4 jogos. É uma defesa muito vulnerável. Na temporada inteira, o Vasco já tomou 11 gols em 12 jogos. É quase um gol sofrido por jogo. Então é o time de uma defesa frágil, um time de organização praticamente nula, um time que ainda tenta, claramente você tem ali o conceito de início que ainda está muito enraizado, tenta fazer uma saída de jogo apoiada sem ter muita qualidade para isso. E lá na frente ontem tinha o Spinelli, que assim, o Spinelli é transpiração, luta pra caramba, ok, vai lá, mas tecnicamente assim, a piora do time com as saídas do Verratti e do Ryan, ela é enorme. Enorme. O prejuízo técnico dessa saída do Ryan é uma barbaridade. E olha que os últimos meses do Verratti com a camisa do Vasco não foram de brilho. Mas se você olhar do meio para frente, a defesa é esse desastre que a gente falou aqui, né? Desastre, um negócio horroroso. O time é muito frágil. Se você pegar 2025, também o Vasco tinha problemas defensivos. Faz tempo que o Vasco não tem solidez defensiva. Ontem é uma piada, assim, o Saldívia, a dificuldade que o Saldívia, a bola é redonda, parece às vezes redonda demais pro Saldívia. Assim, dá agonia de ver a dificuldade que os jogadores do Vasco têm pro trabalho com a bola. Pro básico, pro domínio, pro passe curto. O que é o PH, precisamos falar disso aqui também. O que é o PH pós-seleção, hein? Impressionante. Mas ele não é o primeiro. E provavelmente não será o último. O que é o nível de futebol do PH pós-seleção? Nossa, mas despencou. É um elevador despencando, né? Então, além desses problemas, você olha do meio para frente, o Vasco piorou demais.
Demais. Então você não tem referência ofensiva. O Spinelli, coitado, vai lutar, vai tentar, mas é um atacante nota 5, 5,5 no máximo. Tem mais gente jogando mal. Nuno Moreira não tá bem. Tá longe do que jogou assim que chegou, gerou um impacto legal, apareceu muito bem, se firmou. Não foi bem, foi mal no jogo ontem também. Então, você tem, inclusive o Nuno Moreira tem uma chance cara a cara, né, com o Brasão no começo do jogo, que ele acaba perdendo. Comecinho mesmo, comecinho do jogo. E ele podia interromper o contra-ataque no gol do Neymar, no primeiro, né? Teve a oportunidade de fazer e não fez. E aí quem se salva? Andrés Gomes, mais uma vez. É o único que consegue gerar algum perigo. Quando a bola chega do pé do colombiano, você fala, pô, aí vai sair alguma coisa. Quando chega do pé do Nuno Moreira, você fala, ferrou. Quando chega do pé do Paulo Henrique, você fala, ih, esquece, vai sair nada. Quando chega no pé do Andrés Gomes, você fala, opa, ainda tem alguma coisa. O gol de empate é dele, explorando a facilidade. A jogada é dele, né? O gol é do Barros, mas a jogada é dele explorando o erro do Miguelito, a facilidade do lado direito da defesa do Santos, que se comportou muito mal no primeiro tempo. Primeiro tempo, então, foi um primeiro tempo mais trocado. O segundo tempo foi mais pegado, menos oportunidades, um jogo de muito meio campo. E aí o Vasco dá lá o presente, o Arão dá um balão pro ataque, aí o bravo Saldívia vai junto com o Paulo Henrique, os dois se atrapalham, e aí, toma Neymar, faz o segundo aí, meu filho, vai, vamos te dar uma moral pro Ancelotti te convocar, vai lá. Aí o Neymar, por cima do Léo Jardim, golaço, categoria do Neymar, 2-1, perdeu o jogo. Aí o que o Lazzaroni faz, coitado? Vai começando a botar gente no ataque, aí botou o Rinestrosa, que não fez muita coisa, o Santos se fechou na defesa, né? Cuiabano não entrou bem, e aí tem a jogada desastrosa ali no último escanteio do jogo, né? Que rolam pra ele tenta bater de primeira, a bola vai pro alto, né? O David até entrou bem, se você olhar da galera que entrou, Tietê também não construiu muito, o DVD até gerou um cruzamento, e só. Então, a missão agora, não sei se vai ser Renato Gaúcho, não sei quem vai chegar. Primeira missão, organizar o Vasco. O Vasco precisa ser um time com o mínimo de senso de organização, de posicionamento em campo, coisa que hoje o time não tem. O time não tem. É começar pela cozinha, como sempre falam, né? Treinador quando chega, pega time em crise e começa arrumando a cozinha. O Vasco precisa arrumar a defesa. Primeira coisa, organizar o time, parar de tomar a quantidade de gols, porque você só recupera a confiança assim, e depois repertório ofensivo. Só que você vai precisar de mais qualidade. Você vai precisar que o Nuno Moreira suba o seu nível. Você vai precisar de um camisa 9 para definir. Não vai ser o Spinelli. O Spinelli vai te dar uma vitória pontual aqui, outra ali. Me parece um jogador interessante para entrar no segundo tempo numa circunstância de jogo, não para ser o teu artilheiro que vai entregar 20 gols na temporada. Acho pouco provável, né? Então, é um treinador que vai pegar um elenco. Olha a missão do cara. O cara que assumiu o Vasco agora, ele vai pegar um elenco pior que o anterior, porque não tem mais Coutinho, não tem mais Ryan, não tem mais Verratti. Então ele pega um elenco fragilizado, sem os principais talentos de 2025 e com a confiança abalada. Com o início de temporada ruim, com a perda da Copa do Brasil no ano passado, olha o cenário. Camarada que for pegar o Vasco agora, é um camarada corajoso, viu? Porque olha, são 5 derrotas no ano. 5 derrotas em 12 jogos. Missão difícil domingo contra o Fluminense. Inclusive, eu narro domingo na GETV esse segundo jogo da semifinal do Carioca, Fluminense Vasco, Maracanã, às 6, na GETV. Vasco precisa virar, né? O Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0. E o Flamengo, hein? Vamos falar do Flamengo, que está sim em crise. E hoje eu me peguei lembrando de alguns vídeos de 2025, quando a gente falava do Felipe Luiz. E eu me lembro da gente projetar, né? Como vai ser, a gente perguntar, porque era uma dúvida, a gente não tinha essa amostragem ainda. Como será o comportamento do Felipe Luiz na primeira crise? Na primeira sequência de resultados perdidos, resultados ruins, na primeira sequência de títulos perdidos, como vai se comportar o técnico do Flamengo? Porque quando ele assume o time em outubro do ano de 2024, já ia dizer ano passado, mas já estamos em 26. Quando ele assume o time no final de 2024, é meio naquela do que pintar é lucro. Porque o trabalho do Tite foi muito ruim, muito ruim, um trabalho monotemático, resultados ruins, não tinha variação de jogo, era a bola do Pedro, resolve aí, meu filho, lançava o coco, tipo o episódio do coco lá do Pica-Pau, lança o coco, aí o Pedro se vira. E não tinha mais nada. Aí não tinha Pedro, não tinha time. Então o Felipe Luiz chegou numa de, meu irmão, que pintar com você é lucro. Aí
pum, bate campeão da Copa do Brasil. Maravilhoso. Aí vira um ano, pum, 3-0 do Botafogo na Supercopa. Ganha o Carioca, aí embala. Aí a coisa deslancha. Mas a crise mesmo, crise pesada, arquibancada vaiando, o Flamengo não tinha passado ainda com o Felipe Luiz. E aí, já respondendo essa pergunta que fazíamos meses atrás, o que será do Felipe Luiz na primeira crise? A primeira impressão, nós estamos no início da crise, tá? Para não dizer que não houve uma crise no trabalho do Felipe Luiz, houve a crise dele com o Pedro, mas não foi uma crise de resultados, foi uma crise de relacionamento. E ali eu acho que o Felipe Luiz se comportou muito bem no ano passado. Ali acho que o Felipe Luiz teve postura de comandante. E depois a coisa se resolveu. Agora, crise de campo, de resultado, de torcida, de arquibancada, de cobrança, de pressão, de imprensa também, de influenciadores também, é essa. E num primeiro momento, a impressão que o Felipe Luiz me passa é de não estar lidando bem com essa crise. Não dá para o Felipe Luiz dizer, por mais que o Flamengo tenha tido ali o seu domínio no primeiro tempo, etc., mas não dá para o Felipe Luiz dizer que o Flamengo fez um primeiro tempo, fez um jogo muito bom contra o Lanús. Não dá. Justamente o Felipe Luiz, um cara com coletivas elogiáveis, com uma leitura do que acontece nos jogos muito precisa, muito racional, muito lúcida, muito clara. Esse Felipe Luiz, na crise, não está aparecendo. Então não dá para o Felipe. Se você olhar, o Flamengo insistiu em bola aérea pra caramba. Não tinha o Pedro. De novo, o Flamengo vem com a história do ataque mais móvel e tal. Não tinha o Pedro. Aí o Flamengo começa a mandar um monte de bola para a área. Um monte de bola levantada. A chance mesmo pelo alto, de cabeçada, de tantas que o Flamengo tentou, foi com o Bruno Henrique na prorrogação. Então não dá para o Felipe Luiz dizer que foi um grande jogo do Flamengo. O Flamengo pegou um adversário muito aplicado taticamente, claramente frágil, inferior em relação ao Flamengo. Mas o adversário que se comportou muito bem, deu a bola para o Flamengo. O Flamengo teve 70% de posse de bola. O Flamengo foi trocando passe, finalizando, mas o Lanús evitava grandes perigos ali na sua área. Se você pegar o número de chances clara para cada time, foi empate. O Flamengo teve 4 chances claras nesse critério de chances claras, oportunidades reais. O Lanús teve 4 no jogo. Então, não dá para o Felipe Luiz dizer, olha, foi um grande jogo. Não foi um grande jogo. O Flamengo não fez um grande jogo no ano. Essa é a verdade. O Flamengo fez um bom jogo contra o Vasco, com todas as circunstâncias, e eu acho que também ilustra muito bem o momento que o Vasco está vivendo. O Flamengo não fez um bom Fla-Flu, o Flamengo foi dominado em vários momentos pelo Inter no Maracanã, o Flamengo foi inferior ao Vitória, bem inferior até no Barradão, foram 2 chutes e 2 gols. O Flamengo tem momentos ok contra o São Paulo, mas perde o jogo com justiça no Morumbi. O Flamengo não fez um grande jogo no ano. Não fez. Eu não vou considerar Sampaio Corrêa, nem vou considerar Madureira. Nem com Madureira foi um grande jogo. Foi o primeiro tempo onde o time ouviu vaias na saída para o intervalo. E contra o Lanús, vamos combinar, se você pegar o todo do confronto, o Lanús foi um time muito mais consciente. Olhando o que cada um tinha de proposta, a proposta do Lanús funcionou melhor que a do Flamengo no confronto. Nos 180 minutos normais e nos 30 de prorrogação ontem no Maracanã. Isso é muito grave para um clube que investiu o que o Flamengo investiu. Você tem 70% de posse de bola, você tem 17 finalizações no jogo e é inferior ao teu adversário, que é muito mais frágil, que tem um elenco muito mais barato. Então, você tem que entender as escolhas do Felipe Luiz. Para que você ter um time que vai apostar em bola pelo alto, que vai apostar em lançamento, que vai apostar em cruzamento, se você tem o Pedro no banco? Pro Plata, que partida do Plata, pro Plata se revezar com o Carrascal de falso 9. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Outra coisa, Cebolinha. Em outros momentos, Cebolinha é o artilheiro do time na temporada. Em outros momentos, em 2025, exigia-se a presença maior do Cebolinha. O Flamengo precisava de um cara para romper linha, para tentar o lance individual, com a confiança lá em cima, para fazer gols. Artilheiro do time no ano. Cebolinha no banco. E a insistência do Plata. E a insistência do Lino, outro jogador que a torcida pega do pé, que a torcida não confia. Então, tem muitos problemas aí, esse início de trabalho do Felipe Luiz em 2026. Claro que o aspecto individual a gente vai levar em consideração. Já estou vendo que Paulo está trazendo a minha creatina. Pode trazer, faço questão. A gente vai treinar já. E já tomou a sua creatina hoje? Não esqueça, hein? A gente esqueceu dos últimos 2 dias. Tudo bem, meu amor? Vai passar essa fase do seu time? Vai melhorar? Não vai?
Tá igual o seu. Tá igual o meu? É brincadeira, né? Obrigado, meu amor. Já vamos encerrar. Vamos treinar. Tá igual o meu. É piada, né? Tem que ouvir essas piadas aqui em casa. Então, voltando, não perdendo o fio. Individualmente, alguns jogadores do Flamengo, num ano terrível. O que é o Léo Ortiz? Meu Deus do céu, o que é o Léo? O Léo Ortiz hoje não tem condição de pisar no campo. Na boa, não tem condição de pisar no campo. O Rossi ontem foi mal. O Rossi que já foi bem. Nessa própria temporada, ele pega o pênalti contra o Vitória. Quem evita a derrota, ou a perda de pontos no Barradão, né? Porque o Kaiser ia fazer o 2-2 naquele momento. Quem evita, quem garante, ajuda a garantir o Flamengo a sair com 3 pontos do Barradão é o Rossi pegando o pênalti. Ontem, muito mal também. Mal. Ayrton Lucas, um desastre. Campo pesado, uma chuva daquela. O Ayrton Lucas achou uma boa ideia recuar a bola no gramado naquelas condições pro goleiro. Então, assim, individualmente o Flamengo tá mal. A questão física, vamos lá. Eu já venho trazendo isso nos últimos vídeos sobre o Flamengo. Ontem foi o 11º jogo com o time principal. 14º no geral na temporada, 11º com o time principal. Muito bem. Desses 11 jogos com o time principal, o Flamengo teve 5 derrotas. O Flamengo perdeu quase metade dos jogos com o time principal. São 7 derrotas no ano, mas são 5 com o time principal, descontando aquelas 2 primeiras no Campeonato Carioca com os meninos do Sub-20. Nós estamos falando de 11 jogos, e em 11 jogos, eu sei que não tem pré-temporada, a pré-temporada já é com o carro andando, eu sei de tudo isso, mas em 11 jogos, o desempenho físico do time já deveria estar melhor. Eu acho que esse argumento era possível utilizar no mês de janeiro. Era possível utilizar até ali os primeiros dias de fevereiro. Na virada para março, não mais. Não mais. O Flamengo tem o dever, pela estrutura que tem, pelos profissionais de preparação física que tem e pelos jogadores que tem, o Flamengo tem o dever de estar num outro estágio, numa outra rotação. E o Flamengo não consegue. O Flamengo, muito dos problemas do Flamengo passa por isso, por uma diferença de intensidade do time hoje. O time é menos intenso, é menos confiante, é menos móvel, é muito mais previsível do que era. E um time que não teve perda no elenco, pelo contrário, só teve acréscimo, só teve chegada de qualidade. Chegou o Vitão, chegou o Paquetá, um jogador caríssimo, só teve acréscimo de qualidade. Então a cobrança vai vir. E ela está vindo, e eu entendo o torcedor do Flamengo que está cobrando nesse momento. Porque perder 2 títulos no início da temporada, gente, isso não pode ser normalizado. Ano passado aqui, nós descemos o cacete do Botafogo, que começou o ano do mesmo jeito. Só que o Botafogo meio que deliberadamente entregou. O Textor falou, não, meu ano começa em abril. Aí ele perde a Supercopa, perde a Recopa, não, tá tudo bem, meu ano começa em abril. E aí fez um ano desastroso. As circunstâncias do Flamengo são diferentes. Não teve discurso de diretoria, vamos entregar, nosso ano, esses títulos não são importantes. Não, o Flamengo se mobilizou para os títulos. Só que dentro de campo, o time não parece ter a mobilização que se espera para ganhar esses títulos. Time moroso, time lento, time jogando abaixo, vários jogadores individualmente muito mal. O treinador tomando decisões ruins, tendo falas ruins na coletiva. É um momento de crise. Claro que é crise. Gente, 5 derrotas em 11 jogos para um clube do tamanho do Flamengo, com o investimento do Flamengo. Chega o BAP do fim do ano e aí as falas do BAP, elas aumentam essa pressão também. Não, nós seremos um monstro das Américas, vamos ganhar tudo, ninguém vai gastar mais do que a gente na janela. Aí o que você pensa, o que você cria na cabeça do torcedor do Flamengo? Caramba, vamos atropelar geral em 2026 e tá longe disso. Tá longe disso. Então eu acho que o início de 2026 é um bom aprendizado interno para o Flamengo. Galera, é o seguinte, nós somos o time mais forte do Brasil? Somos. Eu acho que o Flamengo é. No papel, no elenco, é o time mais forte do Brasil. Flamengo é o time que arrecada mais no Brasil, é o mais rico do Brasil? É. Aí não é questão de percepção, aí é dado objetivo. Flamengo é o time mais poderoso economicamente do Brasil. Mas isso não vai ganhar sozinho, galera. Nós não vamos chegar lá e ganhar todos os jogos no automático. Não é assim que funciona o futebol. Principalmente o futebol brasileiro, com tantas forças, com tantos times grandes, com tanto equilíbrio, etc., com tanta dificuldade, com tanto deslocamento, um país tão grande. Não é assim que funciona. Então, acho que o que aconteceu nesse início de ano, se o Flamengo conseguir entender os recados que o campo está dando, isso pode ser um grande combustível para fazer uma grande temporada no ano. O Flamengo botar um pouquinho a sandalinha da humildade. É a galera falar, ó, não dá para ganhar, nós não vamos viver de 2025 a vida inteira. 2025 acabou. Chegou 2026. Todo mundo aqui precisa fazer mais. Alguns precisam fazer muito mais, a começar pelo seu treinador. Então é a hora
que a gente vai ver como o Felipe Luiz vai sair de uma situação de crise. É a primeira vez na carreira, nessa curta carreira como técnico. Só que é o seguinte, agora também, outra coisa que a gente falava do fim do ano, para fechar o vídeo. Agora também nós vamos ver o Felipe Luiz tendo que lidar com a pressão pelo salário que recebe. Porque agora ele é treinador top, de primeira prateleira do futebol brasileiro, de remuneração, de contrato. Então, meu amigo, você vai ter que lidar com isso. Isso vai entrar na conta na hora da torcida cobrar, protestar e reclamar na arquibancada do Maracanã. Crise, sim, o Flamengo está em crise nesse ano de 2026. Uma crise que ele arrumou para ele mesmo. Impressionante. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta para todo mundo, juízo e tchau!